Em 2011, Ano Internacional dos Afrodescendentes, instituído pela Organização das Nações Unidas. No Brasil, um ano de vigência do Estatuto da Igualdade Racial. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo lembrou a data. Esse tema foi objeto de outras audiências, em outros momentos aqui na Assembleia, a dificuldade que existe pelo Estado, pelas prefeituras, mesmo no âmbito federal, da implementação dessa lei, de como introduzir no currículo a temática da história e cultura afro-brasileira e africana e a educação das relações étnico-raciais para o ensino. Eu acho que o principal fator dessa audiência que nós estamos fazendo é em função de que seja criado, eu já vou até dizer o que a gente espera no final de tudo que vai ser debatido aqui, é que aconteça a primeira conferência da educação das relações étnico-racial, porque nunca houve. Porque não existe política, seja elas universais ou afirmativas, se nós não tivermos orçamento para executar essa política. Porque senão ela fica na periferia das discussões. Então não é isso. A Lei 10.000 e as diretrizes, ela alterou a Lei Maior da Educação. Ao não implementar, nós estamos burlando a Lei Maior da Educação. E não é isso, e foi isso que o ministro nos tranquilizou, que ele disse, não, os fóruns têm sim que avançar nessa discussão, porque nós não podemos ferir a lei maior da educação, que é a 93/94 de 96, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. No que diz respeito às secretarias municipais de educação, em sua grande maioria responsáveis pela educação inicial, até ao 5º ano, a grande maioria das secretarias municipais dá conta disso. Há algumas que ampliam para a 8ª série e muito poucas para o ensino médio, mas no máximo é isso. Essa responsabilidade se coloca de uma maneira maior ainda, porque é o caminho do preconceito para a discriminação e para a exclusão. E recuperar isso depois que se efetivou é muito mais difícil e muito mais caro para o poder público. É nítido que, com os 300 anos de escravidão e mais os 123 de exploração, o que vocês acham que não dá para dizer que a nossa sociedade, em primeiro lugar, ela não discrimina, e não dá para dizer que ela acaba por condutas como essa, que as pessoas chegam lá extremamente afetadas e extremamente mexidas com essa questão da discriminação, porque só quem sofre a discriminação sabe realmente quão contundente isso é. Na APS a gente está com o mote agora, que vai ser o seguinte, já falei 10.639 vezes que racismo é crime. E aí, nesse processo, eu também não vi muito história da África, né? E é por isso que a gente está aqui pontuando a questão da formação. Porque e vindo de um sindicato de professores, é fundamental que eu aborde que a formação é essencial, mas não pode ser uma formação pontual, não pode ser uma formação de que depois o cara vamos formar um, que vai passar para o outro, para o outro, para o outro. Não adianta, gente, não é assim que a coisa funciona, não vai dar. No caso do Estado de São Paulo, quais são os principais desafios para a implementação da Lei 10.639? O principal desafio é o Estado, ele abraçar essa causa como uma questão de Estado. Ser uma agenda dele de Estado. Como ele pauta matemática, como ele pauta ciências, ele tem que pautar essa temática também. Ela também é curricular. Então é uma pauta, é uma vontade política de fazer, porque orçamento tem. Então, ele tem que direcionar o orçamento para poder fazer essa política que está chegando. Não só essa, mas como outra, uma questão indígena, em LGBT, em deficiência, etc.
Tem que ter essa vontade política de fazer. As ações do Estado, segundo o Fórum, não têm sido suficientes para trabalhar nessa perspectiva de uma implementação adequada? Quem denuncia isso não é nem o Fórum. Quem denuncia é quem está nas escolas e está lá no chão da escola, como a gente fala. Porque se essa política que ele diz que faz não está chegando na escola, aonde que ela está? Então nós precisamos saber. Que a escola é que modifica, é a escola que transforma através do seu currículo, da sua formação. No estado de São Paulo, essa situação é mais agravada, né? Você tem ações pontuais, como foi o que nós vimos na fala aqui da representante da Secretaria Estadual de Educação, né? Você tem uma formação deficitária de professores, você não tem material pedagógico, e quando você tem, via esse apostilamento que é praticado no estado de São Paulo, com muitos problemas e falhas graves, com situações de racismo, como foi denunciado aqui nesse material, nessa audiência pública, né? Então você tem problemas nas 3 esferas, você tem no federal, no estadual e também no municipal, né? De maneira geral, eu diria que no ano internacional do afrodescendente, nós não podemos dizer que a educação brasileira está comprometida com essa temática. O Fórum fez uma proposta aqui para a Secretaria de Educação. Que proposta foi essa, em linhas gerais? Ah, sim. Bom, o Fórum, primeiro que ele se debruçou nas últimas semanas para fazer um documento, elaborar um documento, e respaldado nas diretrizes curriculares nacional. E em cima disso, o que o Fórum pensou? Bom, o que nós vamos fazer de fato? Chamar uma conferência para conferir, né, o que está ou não acontecendo, para envolver a rede, para envolver a sociedade civil de um modo geral. Então essa será uma conferência histórica, que é a primeira conferência estadual de educação das relações étnico-raciais. Então, esta conferência, ela tem um objetivo específico, né? E aí a ideia é discutir o quê? Formação, discutir orçamento, fundamental. Discutir práticas pedagógicas, é muito importante. E o mais importante é chamar a Secretaria de Educação para vir como parceiro nessa conferência. Isso é fundamental. O que a Secretaria de Educação tem feito efetivamente pela implementação da Lei 10.639? Bom, efetivamente, infelizmente, nada. O que a gente vê, e a própria representante da Secretaria pontuou, o que a gente assiste são ações pontuais, isoladas, né? E que não tem nem orçamento nem nada, como por exemplo, quando a SEMP fala que fez um curso de formação em 2010, quer dizer, esse curso foi oferecido no contraturno do professor. Então, nós, por exemplo, da POESP, que sabemos qual é a realidade da nossa categoria, que é trabalhar 40 horas semanais, muitas vezes em 2 turnos, em mais de uma rede, que momento que esse professor vai ter para fazer essa formação? Então, a secretaria conta com a boa vontade do professor. E aí, é claro, se a gente pensa que esse professor tem uma jornada extremamente árdua, tem umas condições de trabalho precárias, que é o que nós da POESP sempre batemos na tecla, em que momento que ele vai parar para fazer essa formação específica? Então não tem como. Então isso são ações pontuais. 20 de novembro foi eleito o Dia da Consciência Negra. O mês de novembro inteiro registrou várias manifestações contra a discriminação da raça e da cultura negra. Mas todos os dias deveriam ser de valorização da raça humana, independente de sexo, de credo e de cor. Valorização que significa oportunidades iguais a todos, com políticas públicas e ações afirmativas para o acesso à educação, à saúde, à justiça social, enfim, a todos os serviços oferecidos por um Estado que se queira democrático e justo. Uma sociedade onde todos sejam tratados igualmente, com dignidade e respeito. Acredite, é possível. É responsabilidade de cada um de nós construir essa realidade. Um bom Natal a todos e até a próxima semana.